Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu espero que vocês estejam muito bem. Bom demais estar aqui com você na Jornada do Discípulo. Nós estamos agora na 5ª temporada dessa nossa jornada. Estamos falando sobre Entre Linhas, a história das Escrituras. E esse é o nosso 2º e último episódio dessa temporada. Eu te avisei que ela seria mais curta, né? Mas, embora ela seja curtinha, essa aula está muito profunda e vai te esclarecer muito. Então respira fundo e vamos em frente. A próxima temporada já está disponível para você, viu? Nela, nós vamos falar sobre a imagem e semelhança. Pensa numa aula boa demais, você vai curtir muito essa nova matéria. Só que antes disso, foco total aqui, hein? Para nós encerrarmos esse nosso passo e aprender tudo sobre Entre Linhas, a história das Escrituras. O livro que nós estamos usando como base para essa temporada é esse aqui, ó. Você já conhece, Entre Linhas, e claro, para você aproveitar muito bem essa aula, eu te dou um conselho. Leia atentamente cada lição desse livro, combinado? Então, bora pro conteúdo. Bom, a Bíblia é uma revelação de Deus para o homem, tá certo? Porém, nós precisamos entender que a Bíblia é uma revelação progressiva de Deus. Deus não revelou a Bíblia tudo de uma vez. A cada nova geração, a cada nova liderança, a cada novo desafio, era acrescentado mais revelação. Até que chegamos à plenitude da revelação. Jesus, o Cristo de Deus. A Bíblia é uma obra de arte. E por isso ela tem uma organização muito bem definida que acaba sendo um auxílio para o seu leitor. Ela é organizada, por exemplo, a partir de um gênero literário. Parábola, provérbio, história, carta, profecia, alegorias e por aí vai. Sendo assim, eu nunca vou ler uma carta como se fosse uma profecia, por exemplo. E também eu nunca vou ler um provérbio como se fosse uma história. Sobre isso, é importante você saber, porque isso vai te ajudar muito na hora de interpretar as Escrituras. Existem também algumas regras básicas para você entender melhor a Escritura. Olha só, eu vou te dar um exemplo. Ao ler a Bíblia, é preciso você entender que o assunto central dela é Jesus. Então, conhecer o enredo te fará interpretar melhor sempre à luz desse tema. Nós chamamos isso na teologia de chave hermenêutica. Chave hermenêutica para a compreensão da Bíblia é Jesus, o Cristo. Outro ponto importante também é saber que a Bíblia é a sua maior intérprete. Eu vou te dar também um exemplo. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a Bíblia vai dizer o seguinte: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. O que é que isso aparentemente quer dizer? Bom, fazendo uma leitura objetiva, isso me parece que aqueles que não possuem recursos financeiros são bem-aventurados diante de Deus e o reino dos céus foi feito para eles. Só que, se você ler o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 5, você vai ver a Bíblia dizendo o seguinte: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então agora fica mais fácil de entender. Jesus não está falando do pobre como aquele que tem falta de pão. Jesus está falando do pobre de espírito, como aquele que não é orgulhoso. Entende? Então, a própria Bíblia explica a Bíblia. Ela é a sua maior intérprete. E ainda dentro desse contexto, é bom entendermos que o Antigo Testamento é também interpretado através do Novo Testamento. Não tem como você entender um livro se você começar a ler pela metade. Imagina, você pega uma revista, um livro qualquer, abre ele no meio e inicia a leitura. É muito provável que você não vai entender muita coisa daquilo que você leu, né? Então é por isso que é fundamental para nós a leitura do Antigo Testamento. Dá para entender? Outra regra de interpretação é a seguinte: um texto só se torna figurado quando as suas possibilidades de ser literal não existem. Eu vou dar um exemplo para você. Não matarás, não roubarás, pode ser uma interpretação literal e não figurada. Mas quando Jesus diz, eu sou a porta, bom, isso é figurado, claro, porque ele não era uma porta, entendeu? Então, sempre que houver condições de ser literal, ele é literal. E quando não há condições de ser literal, aí sim ele se torna figurado. Combinado?
Cada texto possui apenas um sentido e diversas aplicações. Embora todas as vezes que nós lemos a Bíblia, nós temos a impressão de que aquilo é uma mensagem nova. Nós temos a impressão de que as coisas mudaram, mas na verdade a mensagem é a mesma. O que mudou foi o nosso entendimento. Então, quando você lê a Bíblia hoje, você vai ter uma compreensão dela. Quando você ler a Bíblia, o mesmo texto, amanhã, você vai ter uma outra compreensão. E não é porque o texto mudou, é porque você mudou. Então, o nosso entendimento se renova a cada manhã. A palavra de Deus não se renova. Eu sei que você já deve ter ouvido falar por aí, né? Pessoas dizendo que a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Não, não mesmo, ela não se renova. A palavra é a mesma, ela permanecerá sempre sendo a mesma. O que se renova é o seu entendimento. E por último, todo texto tem que ser entendido junto com o seu contexto imediato. Nós precisamos imediatamente entender uma coisa. A Bíblia não é um versículo. A Bíblia é um livro completo. Ela não pode ser compreendida a partir de um único dizer. Ela não é só um versículo. A Bíblia tem 2 testamentos, o primeiro e o segundo, o Antigo e o Novo. Ela está dividida por capítulos. São 1189 capítulos, em mais de 31 mil versículos. Então não dá para interpretar a Bíblia considerando apenas um único versículo. Texto sem contexto é pretexto para heresia, ok? E é exatamente sobre isso que se trata essa aula, para te dar uma sustentação sobre o que significa de verdade as Escrituras. E as Escrituras têm um poder maravilhoso. Ela quer dizer para a gente muita coisa, porque ela é plural. E é exatamente essa pluralidade que dá esse tom magnífico para a Bíblia. Olha só, presta atenção. Eu vou te dar um exemplo muito lindo dessa diversidade, que são os seus autores. Por exemplo, o Moisés, que escreveu o Pentateuco, Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômios, ele foi um líder político que estudou nas universidades egípcias. E já o Pedro era um pescador, Amós era um boiadeiro, Josué era um general, Neemias era o copeiro do rei, Daniel foi o primeiro-ministro, o Lucas era médico, Salomão era rei, Mateus, chamado Levi, era coletor de impostos, o Paulo era um rabino. Olha essa pluralidade, não tinha um padrão para seguir. E não é só isso não, também tem uma diferença cultural e geográfica na Bíblia. O Moisés escreve os seus livros no deserto, Jeremias num calabouço. O Daniel, ele escreve parte numa colina e parte num palácio. O Paulo escreve grande parte das suas cartas de prisões. O Lucas escreve enquanto viajava. Já o João, ele escreve enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Então olha a diversidade. As condições também não seguem um padrão. O Davi escreveu em tempos de guerra. Já o Salomão escreveu em tempos de paz. Uns no auge da sua alegria e outros no auge da mais profunda tristeza. Uns foram escritos na Ásia, outros na África e outros na Europa. Parte foi escrito em hebraico, outro tanto em aramaico, o Novo Testamento todo em grego. É uma pluralidade de arrepiar, é incrível. Ela tinha tudo para dar errado. Mas a Bíblia ainda hoje é o livro mais vendido e mais lido do mundo e nunca foi descredenciado. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Bom, além de tudo isso que nós abordamos aqui, tem outro ponto muito importante que você precisa saber. A Bíblia é o único livro divino e humano ao mesmo tempo. A Bíblia tem 2 distanciamentos que dificultam a sua interpretação. O primeiro é o distanciamento causado pela natureza humana da Bíblia, porque, embora a Bíblia seja totalmente inspirada por Deus, ela foi escrita por homens, ela não caiu do céu pronta, e por isso existem lacunas que nós precisamos entender. Eu vou te dar um exemplo, para você conseguir entender melhor. Existe um distanciamento temporal que nós precisamos romper. Porque o primeiro livro da Bíblia foi escrito há mais de 4.000 anos e o último livro há mais de 2.000 anos. A distância é muito grande. Existe também um distanciamento contextual.
A Bíblia foi escrita no Antigo Oriente Médio, dentro de uma cultura oriental, ou seja, tudo diferente, cultura diferente, leis diferentes, costumes diferentes, tudo era diferente. A cultura judaica de hoje, por exemplo, é muito diferente da cultura judaica daquela época. O Império Grego e o Império Romano, que dava o tom daquele período, já não existem mais. Além disso, nós temos também o distanciamento linguístico. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas que já não existem mais hoje. O hebraico bíblico, o aramaico e o grego popular, que é o grego koiné. Esse grego é diferente do grego clássico que se fala hoje, que é o grego domitique. Essas 3 línguas, o hebraico bíblico, o aramaico e o grego koiné, também não existem mais. E claro, sem esquecer do distanciamento autoral, né? Nós não podemos tirar dúvida com os escritores da Bíblia, porque eles já morreram. Se você comprar os meus livros e ler os meus livros, todas as dúvidas que você tiver, é só falar comigo. Eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Agora, se você tiver dúvidas no que escreveu o Pedro, o Paulo, o João, o Tiago, sem chance. Eles já morreram. E nós temos também o distanciamento natural, que é causado pela natureza divina da Bíblia. Lembra que eu te disse que a Bíblia é um livro divino e humano ao mesmo tempo? Então, a Bíblia não deixa dúvidas de que ela é um livro totalmente inspirado por Deus. E isso é muito bom, mas também representa um desafio. E o desafio é simples, o distanciamento natural. Deus, que é o Criador, soberano, atemporal, está falando comigo, que sou criatura, limitado e temporal. É muito difícil, né? E também existe o distanciamento causado pelo pecado. O pecado afetou a vida moral e espiritual do homem. O pecado embaça a nossa visão, tira a clareza das revelações de Deus. O meu coração tem uma tendência natural de rejeitar as coisas de Deus, porque eu sou um pecador. E a grande pergunta então é: como vencer essa distância que nos separa da Bíblia? Eu responderia para você o seguinte: oração e perseverança. Porque a Bíblia é um livro divino, nós temos que orar. Mas também, porque a Bíblia é um livro humano, nós temos também que perseverar. Perseverar na sua leitura, perseverar no seu estudo, labutar mesmo. É desafiador, né? Mas fica tranquilo, nós vamos fazer isso juntos. Bom, como eu disse anteriormente, essa temporada é muito importante para o nosso crescimento. Então, se for preciso, volta ao vídeo e assiste tudo novamente. Não tem problema, tudo que for necessário. Agora já está disponível para você a nossa 6ª temporada. Lá nós vamos falar sobre imagem e semelhança. E esse conteúdo é muito bom e vai transformar todo o seu entendimento. Então respira fundo e eu te encontro lá, tá bom? Bora!